Muito boa noite a todos, irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados. Casa cheia hoje, é o que se pode ver. Nosso assunto de hoje é um assunto bem interessante, né? Porque mexe com dois dos piores sentimentos da nossa humanidade, em especial no nosso tempo atual. Eu começaria esta exposição doutrinária dizendo o seguinte: eu sei tudo sobre Espiritismo. Se eu fosse orgulhoso, essa seria a minha primeira frase. Mas cada vez mais, o orgulho é um sentimento que me abandona. A doutrina espírita, cada vez mais, ela nos ensina mais a deixarmos de ser orgulhosos. O orgulho, ele é tudo aquilo que coloca uma pessoa acima da outra. Embora sejamos todos irmãos perante nosso divino Pai e nosso irmão Jesus, nós muitas vezes nos deixamos levar pelo sentimento do orgulho e nos colocamos acima dos outros. E onde é que está o orgulho, né? Dentro de nós, em vários momentos da nossa vida, está naquela situação em que nós não conseguimos perdoar um ente familiar, em que nós não conseguimos perdoar um vizinho da casa ao lado, em que nós não conseguimos nos rebaixarmos o suficiente para resolver uma situação que às vezes é muito simples. Famílias se destroem muitas vezes, amigos se destroem por causa de uma mera discordância, por causa de um mero assunto que na esfera espiritual ele não tem a mínima importância. Quantos familiares, eles, por apenas uma palavra, acabam por não se falar o resto da vida? Quantos de nós deixamos de perdoar alguém que nós ofendemos porque o nosso orgulho sempre foi maior? A nossa forma de agir, ela sempre foi melhor que a dos outros. O orgulho é um sentimento que acompanha a criatura humana desde os primórdios da civilização. Desde que o homem se tornou racional, vejam só, né? Ele se tornou racional, ele passou a ser orgulhoso. Porque no trabalho, no estudo, na família, em todos os lugares, nós como seres humanos, como aprendizes da doutrina espírita, como cristãos, né, nós muitas vezes nos deixamos persuadir, nos deixamos convencer pelo sentimento que vamos lá, né, se nós não tivéssemos orgulho, o orgulho prevalecendo no nosso planeta hoje, quantas guerras deixariam de existir? Quantos conflitos seriam apaziguados? Porque uma nação disputa mais poder que a outra. Estamos assistindo isso hoje no nosso mundo. Cabe a nós, seres humanos em evolução, nosso planeta Terra, até pouco tempo, ele era considerado meramente um planeta de provas e expiações, mas nós entramos em regeneração. A Terra entrou em regeneração. E a partir de 7, 8 anos para cá, nós começamos a vivenciar a evolução da humanidade. E embora a gente ache, muitas vezes, que o que a gente vê na mídia, o que a gente vê nas notícias, ele demonstra que a Terra está involuindo, ao invés de evoluir, é um engano. A Terra está em franco processo de evolução. A Terra saiu daquela esfera de amargor e hoje as verdades começam a vir à tona. Hoje as pessoas buscam
perdoar mais, entender mais. Quantos de nós já não vimos aí notícias, até mesmo nas mídias sociais, Facebook, Instagram, TikTok, tic-tac, né, que eu sempre digo toque. Quantas vezes a gente viu pessoas indignadas com uma injustiça? Por que isso está acontecendo com mais frequência? Não é porque a mídia social está se tornando mais comum entre as pessoas, é porque as pessoas estão vendo as coisas com outros olhos. A gente começa a deixar mais o orgulho de lado e estender a mão. Quantos de nós, muitas vezes, não passamos por aquela situação em que a gente vai conversar com alguém e essa pessoa não estava no seu dia? Ou pior, né? A gente vai conversar com a pessoa todo dia e todos os dias ela não está nos seus dias. E aí a gente tem duas opções. Ou a gente deixa o nosso orgulho prevalecer e diz, não, mas eu sou muito mais do que ela, não tenho que me rebaixar e conversar com ela, se ela está explodindo, né? Se ela está vertendo faíscas pelos olhos. E aí eu deixo de ter uma boa conversa com aquela pessoa e às vezes até mesmo uma conversa muito necessária com aquela pessoa. Quando nós deixamos o orgulho de lado e nós já vamos chegar na vaidade, nós entendemos que ser menos orgulhoso não é ser fraco. Ser menos orgulhoso é deixar o rompante de lado e atender alguém que precisa, estender a mão para alguém que caiu, ouvir um vizinho nosso que estava lá no portão, quieto, preocupado, e a gente diz, não, eu tenho as minhas coisas para fazer, eu não tenho tempo para dar atenção para ele. Mas foi o mesmo vizinho que nos estendeu a mão na semana passada. E muitas vezes a gente relega, a gente simplesmente deixa de lado aquela situação, ao passo que a gente poderia dar algumas palavras e melhorar o dia daquela pessoa. Quantos de nós, atribulados, né, pelo seu trabalho do dia a dia, seus minutos preciosos, né, que eu não posso deixar de fazer isso aqui agora, nós deixamos de ouvir um familiar nosso e nós sabemos que a reencarnação carnal, o que nos põe neste planeta em todas as nossas reencarnações, reúne a família também, né? A família humana. E a reunião da família humana, ela não é nada mais, nada menos do que a reunião dos espíritos da vida pregressa. Aquela reencarnação passada, muitas vezes, ela foi tumultuada para determinadas pessoas dentro do seu seio familiar. E aí nesta reencarnação, eu me deparo com um irmão, com uma irmã minha, de sangue, que tem pensamento completamente oposto ao meu. E aí, vai valer do meu orgulho se eu vou cumprir uma das missões que eu vim cumprir neste planeta, que é entender aquele meu irmão da minha família, que primeiro, ele não tem o mesmo pensamento que eu. Eu posso ter um pensamento célebre, iluminado, né? Um pensamento sempre retilíneo, nas coisas corretas, mas o meu irmão, a minha irmã, o meu pai e a minha mãe podem não ter. E muitas vezes eu vim dentro desta família para ter um aprendizado, para aprender com aquela situação difícil, aquela situação que está se deparando embaixo dos meus olhos, embaixo do meu nariz. Mas a gente muitas vezes não dá atenção. Não, deixa fulano, ele tem as neuras dele lá, deixa ele para lá. Eu tenho mais o que fazer. Isto é o nosso orgulho falando mais alto. Às vezes, a gente passa por alguém na rua e a gente vê uma pessoa chorando. E quem de nós para conversar com ela e dizer assim, fulano, aconteceu alguma coisa? Muitas vezes a gente não quer se envolver com um problema alheio, né?
A gente não quer saber. Não, o problema é dele, está chorando é porque daqui a pouco para de chorar. Né? Afinal de contas, na família da gente, quantas pessoas não dizem, não, homem não chora. Chora sim. E muitas vezes. Mas o fato é que, quando a gente deixa de dar atenção a uma pessoa, a gente pode não estar cumprindo a missão da gente naquele dia. Quantos de nós acordaram hoje e pensaram assim, o que eu farei de bom hoje? O que eu farei para as pessoas hoje para ajudá-las? Eu posso elaborar minha própria lista com quem eu conheço e que precisa da minha ajuda, ou as situações elas vão acontecendo na nossa frente durante todo o nosso dia. Quer ver se uma pessoa ela deixou o orgulho de lado? Põe ela sentadinha no volante do carro no trânsito de Porto Alegre. Ali a gente vê se a pessoa deixou o orgulho de lado, porque a vaga é dela, né? À frente quem tem que tomar é ela. Por 2 segundos eu tenho que passar o sinal vermelho porque eu posso, eu preciso. A lei não existe, né? Os outros carros não existem, onde eu estou ninguém mais existe. Ali é um ótimo teste, né? Para ver como é que está o nosso orgulhômetro. E muitas vezes, quando a gente revida uma situação no trânsito, a gente está colocando o nosso orgulho à tona, acima de tudo, até mesmo daquela situação. E às vezes, numa discussão simples dessa, a gente perde a vida da gente. Porque a outra pessoa pode não pensar da mesma forma que nós. E o nosso orgulho, sendo maior que o dela, nos leva a nos defrontarmos com ela. E aí são as notícias que a gente vê no dia a dia, né? As brigas de trânsito, por exemplo. Então, todos esses exemplos, eles servem para nos mostrar que ao que o nosso orgulho nos leva, senão a um atraso moral imenso, né? De novo, não ser orgulhoso não significa ser fraco, porque a gente pode ser flexível. Nós podemos entender que uma situação tem sempre 2 lados. E que se alguém não está bem comigo, é porque pode ser que ele tenha um motivo. E esse motivo, meu orgulho pode deixar que eu não veja. Posso eu ter causado. Hoje ainda acompanhava pelo celular, né, uma senhorinha que às vezes ela pede auxílio, né, pela questão do vínculo espiritual que a gente tem, então às vezes ela pede auxílio. E ela então falava das brigas com a família dela, mas ela expunha tudo aquilo com um ar especial, um toque especial de extremo rancor, de extremo sentimento de mágoa, porque a minha irmã, ela não tinha direito de fazer isto comigo. E ela é uma pessoa, ela é uma estudante do Espiritismo. E aí eu disse para ela, minha irmã, talvez tenhas que estudar um pouco mais, porque a doutrina espírita, ela nos ensina que a minha irmã pode ter trocado de lugar comigo, porque eu posso ter causado tudo aquilo para ela em outra existência. E isto não é um karma que eu carrego, porque um momento ela disse assim, eu não sei por que Deus faz isso comigo. Deus não faz isso com ela. Ela mesma fez, ela mesma faz. E o melhor de tudo é o que? É compreender a situação, é entender que isso aqui não é um karma, isso é um aprendizado para mim. Quantos de nós temos dores físicas, dores emocionais, dores espirituais, e muitas vezes não sabemos aproveitar esses momentos para crescer. Colocamos a nossa dor como a única dor existente no mundo. E por que Deus é tão injusto que logo comigo Ele faz isso? Mas para aí um pouquinho, Deus não é um ser de infinita bondade e justiça? Como é que Deus vai querer me fazer um mal? Se
Se a gente pensar assim, né, que Deus fez isso comigo, nós estamos negando a Deus, né? Só pode. Porque Deus não tem essa intenção, pelo contrário, Ele só quer o nosso bem. Imaginem um Deus lá do outro lado, no plano superior, né? Que diz assim, tu aprontou, agora tu vai ver. Esse é um Deus vingativo, né? Esse aí não existe. O que existe, sim, é o que nós atraímos para perto de nós com esse orgulho elevadérrimo. Porque se nós trazemos... O orgulho é um sentimento negativo. A gente já sabe disso, né? Já presenciamos isso na nossa vida várias vezes. Mas o orgulho, sendo negativo, ele atrai espíritos orgulhosos, vaidosos muitas vezes. Espíritos que muitas vezes estão vagando pela terra, eram grandes generais e não admitem a sua condição de desencarnado. E eles ainda mantêm aquela soberba, eu sou o general, tudo abaixo de mim é inferior. E muitas vezes, quando a gente está nesse âmbito do orgulho, a gente acaba atraindo uma figura dessas para perto de nós. E ele passa a ser nosso grande companheiro de orgulho infinito. Quando a gente deixa o orgulho de lado, ele vem no ouvido da gente e diz: tu não vai levar esse desaforo para casa, né? Tu não é o Lourenço que eu conheço. O Lourenço que eu conheço, ó, vai lá e pimba. E muitas vezes nós ouvimos esse irmão falando conosco e assumimos aquilo. A questão 459 do Livro dos Espíritos, ela sempre disse, né? A Kardec pergunta aos espíritos: o quão os espíritos têm interferência sobre nós, na nossa vida terrena? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais, chega a ser todo o tempo. Então, meus irmãos e irmãs, nós somos suscetíveis aos espíritos que nos acompanham e que muitas vezes nós trazemos para perto de nós, dezenas de vezes no dia. Não é só num momento que eu estou triste, porque quando esses irmãozinhos se aproximam, muitas vezes eles grudam em nós, e aí eles ficam um bom tempo conosco, passam a fazer parte da nossa vida. E quando este processo de aproximação, ele passa a ser extremamente obsessivo, o irmãozinho nos dá o caminho que nós devemos tomar, que é o que ele quer, não o que nós queremos. E nós, seres humanos, encarnados neste planeta em 2026, nós muitas vezes não nos damos conta que estamos sendo dirigidos. E às vezes, como o orgulho, ele afasta as pessoas das outras pessoas, porque quando uma pessoa é muito orgulhosa, as pessoas cansam dela, né? É natural, elas se afastam. Então, esse irmãozinho, ele sempre tenta que a gente se isole, porque aí a gente fica só com ele. Ele tem poder absoluto sobre nós. E a vaidade, né, nesse contexto todo, para a gente não falar só de orgulho, tem mais coisa ruim aí. A vaidade, ela é aquele sentimento que nos faz sentir injustiçados. Meu colega recebeu uma promoção, eu não, meu colega não presta. Eu sempre fui muito bom. É o meu orgulho falando, mas a minha vaidade interagindo, dizendo assim: o meu irmão foi promovido, eu merecia este cargo. Mas vejam, eu estou fazendo esse julgamento, ninguém mais. Certamente o meu irmão mereceu, porque ele tinha mais condições do que eu, ele tinha mais tempo, alguém viu isso nele. Mas a gente faz o nosso próprio julgamento, e aí a gente se coloca na posição de inferiorizado. E não se assustem, tem espíritos obsessores vagando pela terra com uma vaidade imensa. E quando eles encontram alguém extremamente vaidoso, ele diz: opa, está aqui o meu irmão gêmeo. E ele se apresenta, abraça o irmão e fica com aquele irmão todo o tempo. E da mesma forma ele fica conduzindo o irmão também. Às vezes, o orgulho é um vício, como tantos outros vícios. O egoísmo, que não está ali, mas está embutido na vaidade, no orgulho, porque se eu sou orgulhoso,
eu trago tudo para mim, eu sou o centro das atenções, o meu orgulho está acima de tudo. É um egoísmo. E o egoísmo, ele é o que nos separa de tudo e todos. Se eu quero ter o meu, se eu quero ser o meu, se eu, meu, eu me afasto de tudo. E depois eu digo, mas Deus me isolou das pessoas, né? Deus é injusto. Deus me isolou, ninguém mais quer falar comigo. Mas, meu amigo, tira o véu do orgulho da tua frente, tira a vaidade, tira o egoísmo, e todo mundo vai falar contigo. Nós convivemos muitas vezes com as pessoas que nós chamamos de chatas, né? Às vezes as pessoas chatas se aproximam de nós para ouvir alguma coisa boa de nós e muitas vezes deixarem de ser chatas. Porque dizer uma verdade amena para alguém não quer dizer ofender, vai variar do orgulho da outra pessoa de nos ouvir. E quando alguém vem falar alguma coisa para nós ou nos dar um conselho, se nós somos pessoas orgulhosas, a pessoa não vem nos dar um conselho, porque ela já diz, aquele ali não ouve nada, não adianta. Ele é uma parede. Ele é uma parede, ninguém mais. Eu construí uma parede ao meu redor. Então, meus irmãos, nós estamos em franca evolução na Terra. E como seres humanos em evolução, a melhor coisa que existe é a gente fazer tal qual, eu não canso de dizer, a gente faz quando quem manda em casa, né, diz assim, tu tem que passar no super. E aí ela deixa uma listinha, mais ou menos desse tamanho aqui. E a gente, né, no fim do dia, chegou do trabalho cansado e tudo, e vai lá, pega a lista e vai para o super, para ela não precisar ir, né? Essa mesma listinha do supermercado a gente pode fazer sobre os nossos itens a serem melhorados. Por que não? E aí a gente vai pegar um bloquinho ali e vai anotar. Devo ser menos orgulhoso, devo ser menos vaidoso, devo ser menos egoísta, devo ser mais carismático, devo perdoar as pessoas, devo fazer algo para as pessoas sem esperar nada em troca, devo ser mais compreensível, mais complacente, devo ser mais amoroso com a minha família, devo entender meu primo, minha prima, meu tio, minha tia, minha mãe, meu pai, eu devo compreendê-los. E aí todos os dias a gente sai para trabalhar, para estudar, para passear e leva aquela listinha. E se eu me deparei com se eu estou lá dirigindo, né? E o fulano pegou e me fechou, de repente eu tive que frear, né? Eu só olho para a listinha ali, devo ser mais paciencioso, menos irritado. E aí, fazendo essas coisas, que é aquela listinha pessoal de coisas que a gente deve melhorar, eu estou fazendo o quê? A minha reforma íntima. E a reforma íntima, ela é de cada pessoa, não adianta esperar que alguém venha fazer a minha reforma íntima, me ajudar a me livrar de todo o meu orgulho e minha vaidade, se eu não me ajudar. Porque, meus irmãos e irmãs, Deus nos colocou neste planeta com a pura intenção de evoluirmos e habitarmos futuramente mundos mais celestiais, angelicais inclusive. Só que não adianta, se a gente não se livrar daquilo ali, nós vamos ficar patinando, né? E aí assim, eu carreguei um orgulho imenso, uma vaidade imensa, eu me afastei das pessoas, eu não soube perdoar, eu não me perdoei, eu não soube compreender as pessoas, eu não estendi a mão quando alguém precisava, quando um animalzinho precisou. Quando eu sair daqui e desencarnar, eu vou reiniciar todo o processo de novo. E na próxima reencarnação, vem tudo de novo, para a gente fazer de novo. E tentar aprender de novo. Então o plano superior, ele está sempre nos dando chances, e chances, e chances. E às vezes, e eles não cansam lá do outro lado, eles não dizem assim, mas o Lourenço está na 15ª reencarnação,
e não saiu do raio do orgulho. Eles continuam o processo, porque eles sabem que um dia o Lourenço vai acordar e vai deixar aquilo ali de lado. E isso é todos os dias, com aquela listinha na mão, eu esqueci disso aqui hoje, amanhã eu tenho que praticar. Eu esqueci de ser, de não ser vaidoso. Eu fiquei pé da vida porque o meu irmão conseguiu um super emprego e eu estou aqui patinando. Ou porque a minha mãe dá mais atenção para ele, mas vem cá, tu já parou para pensar se ele não é mais carinhoso com a tua mãe, se ele não tem mais paciência com a tua mãe? Não, eu só vejo aqui, o meu orgulho fala mais alto, a minha vaidade é a minha sentença. Que simples seria, se todo mundo saísse de casa amanhã, de manhã, cedo, e pensasse assim, hoje eu não vou ter orgulho, hoje eu não vou ter vaidade. Olha, o fechamento do dia, os caras lá iam aplaudir, Lourenço matou a pau hoje. E a gente notaria que no fim do dia, o nosso dia foi melhor, porque nós transformamos o dia em algo mais leve. Mas, de novo, só depende de nós. Se a gente resolver fazer isso, o plano superior nos dá todo o apoio. Ele envia seus emissários, seus espíritozinhos de luz, que muitas vezes nos acompanham durante o dia, evitando que a gente faça alguma coisa errada. Basta que a gente os ouça. E ele envia, e essas coisas acontecem porque a gente está disposto. Quantas vezes a gente diz assim, eu estou procurando um emprego, e a gente está aberto para aquilo e começa a chover oportunidade. Agora, não, eu estou procurando emprego, mas eu não consigo em lugar nenhum. Bom, eu já fechei meia dúzia de portas, Eu mesmo, com o meu super pensamento, com essa força toda que a gente tem no nosso espírito, chamada pensamento, nós já estamos dizendo, não, mas eu não consigo, não adianta, eu não vou à frente, tem alguma coisa que me bloqueia. Aí no fundo sou eu, Olha que coisa de louco, sou eu que me bloqueio nas situações. E assim é na família, e assim é com os amigos, e assim é com as pessoas que a gente conhece. Quantas vezes uma pessoa se aproxima de nós, nós nunca a vimos na vida, e parece que aquela pessoa convive conosco há 25 anos. E a gente diz assim, puxa vida, tu te entende melhor comigo que o meu próprio irmão, minha própria irmã. Mas ele foi meu irmão. Ele só está sendo colocado ali novamente porque eu preciso. Mas muitas vezes eu não me dou conta disso. Às vezes um amigo que a gente tem, ele se aproxima mais de nós do que um irmão. Ele faz mais por nós, mas ele também foi nosso irmão. Então, é tão simples perceber essas coisas, mas nós não podemos ter os olhos do orgulho. Nós temos que abrir a nossa visão, nós temos que enxergar no mínimo 180 graus. Nós temos que ver que aqui do lado tem uma coisa acontecendo, eu não posso fechar os olhos para isso. E eu tenho sim uma parcela de responsabilidade nisso aqui que está acontecendo aqui. E eu tenho que assumir essa responsabilidade, deixando o meu orgulho de lado. Não vou me envolver, porque eu sou muito mais que isso, Me envolver com picuinha. Às vezes eu conseguiria resolver a picuinha em uma boa conversa. A pessoa só estava esperando uma palavra amiga. Quantas vezes a gente terminou de falar com alguém, deu um abraço na pessoa e ela disse assim, esse momento foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, porque nunca ninguém tinha me dito isso com uma razão tão grande, eu nunca tinha escutado alguém como eu te escutei, e a partir de hoje isso vai ser diferente. Olhem que espetáculo, hein? Eu não consegui só me melhorar, eu consegui melhorar uma pessoa também. E muitas vezes um irmãozinho nosso, ele está entrevado com alguma coisa, ele está afundado em alguma coisa, e a gente tem que buscar ajuda para ele. Seja o que for, o tipo de ajuda que for,
Mas nós somos seres humanos evoluídos o suficiente para entender e trazer uma boa solução para ele. Nem sempre as coisas se resolvem com dinheiro, com uma peça de roupa, com algo material. Muitas vezes é a mera vontade do ser humano em deixar o orgulho de lado, em deixar a vaidade de lado e compreender simplesmente aquela situação. Muitas vezes alguém que não está num bom dia vem e nos agride. E nós temos duas opções: ou nós internalizamos aquilo e matutamos, né? Mas por que ele está me agredindo? Irmão, tu não está num bom dia? Vamos tomar um cafezinho, vamos conversar um pouco. Ou a gente pode revidar, porque daí a gente instiga, né, a vaidade e o orgulho juntos. Olha que tchan. E eu ponho tudo aquilo ali para fora e vou para a porrada, né? E vou botar a boca no meu irmão ali e vou dizer: escuta, tá pensando o quê? Ou então aquele velho ditado: sabe com quem tu tá falando? Quem vê diz que é Deus, né? É Jesus encarnado ali naquela hora, que tem todo o poder do mundo. 4 bilhões e meio de anos Jesus tem ali, trabalhando em prol da nossa galáxia, do nosso sistema solar, de tudo o que rege toda esta parte do nosso universo, porque nós temos outros tomando conta de outras partes. E muitas vezes a gente se acha um deles, né? Não, 4 bilhões e meio de evolução, o que é isso, né? Eu já tenho 200 anos de evolução. O que é 200 anos comparado a 4 bilhões e meio de anos? E Jesus foi um dos caras mais humildes que já se viu na face da terra, literalmente. Alguém viu algum dia em alguma, ou mesmo através do que os Espíritos nos trazem? Não, Jesus era o top das galáxias. Ele mesmo disse, né? Carregava uma plaquinha: eu sou o cara. A gente nunca, jamais ouviria isso de Jesus. Pelo contrário, Jesus se rebaixava às situações e curava as pessoas. E ele nunca dizia assim: eu sou o melhor. Deus me botou aqui para eu ser o the best. Se não for eu, tu não vai ser curado com mais ninguém. Esquece. Isso nunca aconteceu. Porque Jesus veio nos dar uma lição de humildade, de moral, de ética, de amor. Então, meus irmãos e irmãs, o nosso objetivo aqui e dos irmãos que nos acompanham foi trazer a vocês um pouquinho de duas coisas que a gente deve deixar de lado. Lembrando, não significa ser fraco, dar o braço a torcer de vez em quando. E não ser vaidoso não significa que a gente vá se abaixar perante as pessoas. Bem pelo contrário, a gente vai compreender as pessoas. Com muita calma, com muita tranquilidade, nós seremos muito mais compreensivos do que somos hoje. Então, que nós podemos, meus irmãos e irmãs, trocar a aparência pela essência. Que a luz do Evangelho nos inspire a sermos cada vez mais simples, mais verdadeiros e mais amorosos. E que Jesus, exemplo maior de humildade que citamos há pouco, nos conduza na tarefa diária de vencer o orgulho e a vaidade, para que floresça em nós o sentimento mais nobre de todos, o amor. Muito obrigado por nos ouvir. Pedimos que permaneçam nos seus lugares, que em seguida todos serão chamados para o passe. Tá bom? Muito obrigado.